pessoal, hoje daremos continuidade à disciplina de municípios e arranjos interfederativos do curso de especialização em gestão pública municipal, UAB-UNIR. Eu sou o professor doutor Franklin Menezes e estarei à frente aí desse nosso último encontro, né? Nessa disciplina. Então, vamos primeiro recapitular o que falamos no encontro passado. No módulo 2, segundo encontro que tivemos, falamos de gestão de redes de cooperação na esfera pública. Depois, passamos por gestão e administração, falamos dos dois conceitos direcionados aí à área pública, né? Entramos nos conceitos de redes de cooperação e, em seguida, fizemos a classificação das redes. Então, nessa classificação, vocês viram o que é uma rede vertical, uma rede horizontal, uma rede formal e uma rede informal, ok? Então, hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso... a redes, né? Entramos no módulo 3 falando de gestões específicas de redes na esfera pública, ok? Então, aqui, pessoal, o foco principal é em diferenciar as tipologias dessas redes de gestão pública aqui no Brasil. Então, a gente dá ênfase aí para os arranjos interfederativos, apesar de a gente estar falando de União, estados e municípios, mas o foco da disciplina e do curso em si é para os municípios. Então, sempre vamos trabalhar com exemplos voltados para os municípios. Então, as redes públicas representam uma evolução na forma de organizar e prestar serviço à população. Ou seja, já desde a década de 70, você percebe um avanço, né, da gestão pública, principalmente nessa questão de cooperação, parceria, porque foi visto dentro da administração pública que você trabalhando individualmente, você tem um resultado X. Cooperando, a tendência é que você consiga ampliar mais seus serviços e buscar atender mais pessoas na comunidade. Então, o que é importante a gente entender dentro da gestão pública, quando fala-se de cooperação, é a busca pela qualidade. Porque quando você coopera, você tem outros entes envolvidos. Se a gente está falando da esfera pública, a gente tem a União, os estados e os municípios. Então, quando você tem essa cooperação, você precisa ter um alinhamento de gestão muito forte para que os serviços sejam entregues de forma eficiente. Tá? E quando a gente fala de cooperação, a gente está falando bastante da gestão pública, mas entramos também na parte da iniciativa privada e também da sociedade civil organizada. É importante falar que esses dois, juntos com os entes públicos, formam uma parceria atualmente que vem trazendo bons resultados. Mais à frente a gente vai falar desses
dessas parcerias, dessa cooperação. Então, o objetivo do encontro de hoje, né, desse terceiro módulo, é descrever a importância da participação e do controle social e seus mecanismos e instrumentos na gestão de prestação de serviços sociais e socioassistenciais pelas redes públicas de cooperação entre o Estado e a sociedade. A gente vai dar foco nesse primeiro objetivo. Provavelmente a gente não tenha tempo para falar o segundo, mas dando tempo a gente dá uma pincelada. Mas dentro do material da Maria Malmegre, tem todos esses detalhes aí desses objetivos que a gente está apresentando aqui, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Começamos aqui falando de redes interorganizacionais na prestação de serviços públicos. Então, quando a gente fala na aplicação dessas redes, voltado mais para a prestação de serviços públicos, a gente considera 3 grupos básicos. O atendimento direto ao cidadão, em serviços públicos de natureza social, tem o atendimento geral aos cidadãos, em serviços de infraestrutura, os serviços de intervenção do Estado no mercado e na sociedade. Então, vamos dar foco nesse primeiro para que a gente entenda bem como funciona essas redes interorganizacionais na prestação de serviços públicos. E aí, para a gente seguir, pessoal, é interessante entender o que é um serviço público, né? O que é esse serviço público? Então, eu trago aqui uma definição, um conceito de Figueiredo, de 2003. Ele diz que é toda atividade material fornecida pelo Estado, ou por quem esteja a agir no exercício da função administrativa, se houver permissão constitucional e legal. Por que eu coloquei em negrito essa parte aqui? E quando a gente fala ali no início, serviço público, dá de entender que é totalmente público, né? Seria um ente federativo que estaria prestando esse serviço. Mas quando você verifica aqui dentro do conceito exercício da função administrativa, se houver permissão constitucional e legal, aqui dá brecha para você trabalhar a questão também dos serviços privados, porque dentro disso daí, né, a legislação traz que o serviço privado ele pode cooperar com o serviço público nas suas limitações e dentro do amparo legal. Para isso, com o fim de implementação de deveres consagrados constitucionalmente relacionados à utilidade pública, que deve ser concretizada sob regime prevalente de direito público. Então, seguindo, temos aí as tipologias. Né? Antes de a gente entrar lá na parte da cooperação em si, é importante a gente entender alguns conceitos e relembrar também alguns tipos de redes, né, para a gente poder seguir. Então, temos aqui, segundo Amado Neto, ele utiliza um critério de tipologia. Essa tipologia que ele usa aqui, pessoal, é para redes verticais e horizontais de cooperação. Então, ele diz que a cadeia de produção ou prestação de serviço e uso de recursos. Ele fala o seguinte, o que ele quer dizer aqui? Que essa tipologia, né, ela é voltada para a prestação de serviço, principalmente,
e também uso de recursos para a gente poder entender o próximo slide, que a gente vai dar alguns exemplos. Então, passando aqui para o outro conceito, Hinojosa 1999, ele apresenta aqui que, ao utilizar os termos público-alvo e serviços públicos, a distinção entre redes homogêneas e heterogêneas. Então, a gente já tem aqui, ali em cima, as redes verticais e redes horizontais de cooperação. Temos aqui, conforme Hinojosa, as redes homogêneas e heterogêneas. Vamos mostrar aqui em um quadro mais à frente. Temos também, segundo o Malmegren, 2021, que é o material que vocês têm aí na sala de vocês, ela diz o seguinte: há redes com as quais se buscam parcerias que produzam um serviço ou um produto semelhante e que alcancem públicos diferentes, seja aí faixa etária, território ou outra característica. Essas redes são denominadas homogêneas. Então, vamos lá. Vamos tentar entender primeiro isso daqui, como funciona. Tá? Então, primeiro, imaginem só, pessoal. Temos aí um ente federativo que ele trabalha com a questão da educação. Então, vamos pegar escolas ou uma secretaria educacional, mas vamos pegar escolas, eu acho que fica melhor para a gente trabalhar aqui esse exemplo. Então, olha só, se você busca parcerias, imagina só, foi trabalhado na gestão uma parceria entre escolas. Então, eu estou dizendo aqui que eu vou entregar um serviço público, um produto ou um serviço, né? No caso aí, um serviço, o nosso exemplo, semelhante. Porque se eu estou falando de duas escolas, elas estão entregando serviço semelhante e que alcance públicos diferentes. Nesse caso aí, dentro de uma escola, você pode alcançar, né, o público de crianças, adolescentes e adultos. Tá? Então, é o que está dentro de parênteses aqui, faixa etária, a questão territorial e também característica, né, de pessoas. E questão de gênero também, enfim. Então, o que a Malmegre traz aqui? Que essas redes são homogêneas quando os serviços eles são entregues de forma semelhante entre os cooperados, ou seja, entre as organizações que estão cooperando. E aí continua, em relação ao perfil das instituições integrantes, como uma rede municipal de escolas que produz educação básica para atender as crianças em todos os seus distritos. Eu utilizei o exemplo da escola, ele traz aqui também a questão da educação básica para o atendimento das crianças. Então, aqui a gente tem o que a gente denomina de redes homogêneas. Então, a gente passa adiante e vê o seguinte. Professor? Pois não? Boa noite a todos e a todas. Com relação à tipologia anterior homogênea, o exemplo que eu dei sobre a implantação do aterro sanitário, que é comum aos 5 municípios, ele também se configuraria como homogênea? E lembra qual foi o exemplo? Foi a implantação do... E quem é que está falando? Só um pouquinho. Rui. Oi, Rui. Isso. Vai lá.
Aí eu perguntei se configura como uma tipologia, uma rede homogênea, isso da implantação do aterro sanitário para atender aos cinco municípios, o exemplo que eu dei na aula anterior. Se Sim, só me configura lembra um também? exemplo para eu poder trazer aqui se é ou não, por favor. Isso, os cinco municípios que se juntaram para poder implantar um aterro sanitário para que atenda aos planos municipais de saneamento básico dos cinco municípios. Beleza. Rui, me diz uma coisa: quando esses municípios, esses cinco se juntaram, quais os equipamentos públicos que eles utilizaram? Por exemplo, nesse caso aqui que eu falei, eu trouxe as escolas, né? Então, as escolas, elas prestavam aí os serviços semelhantes, ou seja, parecidos, para, no caso aí, a educação básica, que foi o slide anterior. Nesse caso aí do aterro, os cinco municípios, eles utilizaram as mesmas secretarias ou não? Aí eu tenho que, aí já eu tenho que investigar, professor. Mas eu investigo e analiso. Só se configuraria se fossem as cinco secretarias iguais, as mesmas secretarias, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, se todas as cinco secretarias de meio ambiente dos cinco municípios, aí se configuraria como uma rede homogênea, isso? Isso. O que acontece? Porque agora, só para a gente entender, obrigado, Rui, pela colocação que ajuda, né, no entendimento, que quando a gente falou na aula passada, a gente deixou um pouco mais aberto. Agora a gente está se aprofundando um pouco mais. Então, aqui, o que acontece? O que é importante entender? Que os serviços sejam semelhantes. Pegando o caso do Rui, vamos supor que esses cinco municípios que se juntaram, eles utilizaram as secretarias de, sei lá, de limpeza urbana, lá Secretaria Municipal de limpeza, vamos colocar assim, só para a gente não perder o foco. Tem um áudio que está vazando. Aí o que acontece? Então, a Secretaria Municipal de Serviços Básicos de cada um dos municípios se juntou ali e fizeram uma parceria. Então, você pega cada um desses municípios, essas secretarias, elas prestam os mesmos serviços. Quando elas se juntaram, elas estão formando uma rede homogênea, que é o que a gente trouxe aqui no exemplo anterior. Por que homogênea? Que aqui nessa tipologia, ele trabalha com a semelhança na prestação do serviço. Já as pessoas que são atendidas não necessariamente têm que ser iguais. Por isso que eu coloquei dentro de parênteses aqui que pode ser de faixa etária, território ou características, pode ser diferente, não tem problema, público diferente, mas desde que os serviços sejam semelhantes. Aí a gente tem uma rede homogênea, tá bom? Então, seguindo. E aí a gente tem aqui a Malmegre trazendo o seguinte, que ela considera que existem redes nas quais os parceiros produzem serviços ou produtos complementares entre si. Então, o que ela está dizendo aqui em relação a essa rede heterogênea? Que os serviços, eles são complementares. Nesse caso aqui, eles não são parecidos. Então, eu posso ter, por exemplo, dentro do sistema de saúde, organizações que estão buscando formar redes
para entregar um serviço de qualidade à população, à comunidade, mas não necessariamente aquele serviço ele tem que ser igual, e sim complementar, que é o caso que está aqui no exemplo. Então, vamos usar um exemplo. Para produzir assistência à saúde de uma mesma população, é preciso ter uma rede que contemple unidades básicas de saúde, com ambulatórios de especialidades e com hospitais de diferentes complexidades, além de serviços complementares como laboratórios. Então, aqui fica bem claro que, quando eu falo de redes heterogêneas, eu não falo de quem está recebendo o serviço, mas sim da prestação do serviço público. Né? Então, aqui, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, um hospital que se juntou com um laboratório de especialidades, que nesse hospital não tinha esse laboratório, e unidade básica de saúde também se juntou, fez uma rede ali que vai entregar um serviço de qualidade para a população, mesmo tendo aí os serviços, né, diferenciados, ok? Então, aqui, pessoal, nesse quadro aqui da Malmeg, ela monta aqui uma forma de visualizar esses tipos de prestação de serviços. Vamos lá. Olha só, primeiro, ela vem aqui com a natureza das organizações componentes. Olha só. Temos aqui a estatal pura e temos aqui as híbridas. Tá? Então, se a gente está falando de estatal pura e a gente está falando de redes de cooperação, a gente está dizendo o seguinte, que essas estatais são públicas, totalmente públicas. Tá? Então, a gente tem uma estatal pura. Quando a gente fala de híbridas, a gente está falando de estatais que podem ser de economia mista, né? Organizações de economia mista, então nem estatais, né? Então, nesse caso, eu ainda mudaria, porque assim, se a gente está falando de cooperação, eu posso também ter uma empresa estatal e uma empresa de economia mista, por exemplo, ou uma empresa que não é estatal. E aí eu faço essa cooperação. Então, a gente consegue diferenciar a estatal pura da híbrida. Quando a gente passa para a coluna 2 e a coluna 3, que fala de visão interna, processo de prestação de serviços. Aí a gente tem o vertical e o horizontal. Aqui entra a situação, os exemplos que utilizamos na aula passada, porque quando eu falo de prestação de serviço vertical, eu estou dizendo o seguinte, é lá de cima para baixo, ou vice-versa. Né? E quando eu estou falando horizontal, na mesma linha. Que aí ela traz essas numerações que acabam virando códigos. Esses códigos, quando você verifica se a empresa é pura ou híbrida e se encaixa em um dos quadrantes, lá no final vai sair um códigozinho. Mas vamos lá. Continuando. Então, se eu tenho aqui uma estatal pura,
E essa rede, né, de organizações, ela é vertical. Por exemplo, eu estou utilizando aí um ente federativo, estado e município, então eu estou cooperando de forma vertical. Né? E a híbrida pode acontecer também. Né? Se vem lá, por exemplo, da União, eu estou cooperando com uma empresa, uma organização não estatal, tem a questão vertical também aí na prestação de serviço. Quando eu vou para o outro lado, já tem a questão horizontal. Então, a horizontal aqui é mais ou menos o que eu falei para o Rui há pouco. Né? A prestação de serviço aqui é de maneira horizontal, ou seja, pegando o exemplo lá da escola, a cooperação entre as escolas, utilizando aí seus serviços, né, que a gente vai ver aqui nas próximas colunas. E aqui na híbrida também a gente pode utilizar organizações que estejam no mesmo patamar de prestação de serviços também. Né? Então, mesmo que uma seja pública e a outra seja privada, mas estão no mesmo patamar de prestação de serviço. Ok? E aí a gente vai aqui para o terceiro e quarta coluna, que a gente fala de público-alvo e serviços. Então, a gente já entra na parte homogênea e heterogênea. Tá? Então, vejam que essa já é a visão externa, conforme o quadro aqui da Malmegre. Então, ela tem uma estatal pura, aqui na homogênea, e quando eu falo da estatal pura, né, dessa rede de cooperação, eu estou falando de serviços que são parecidos. E eu falo também aqui, isso pensando na visão externa, já diferencia um pouco do que a gente viu ali em cima. Mas aqui você pode ter o público também parecido, e quando eu chego na heterogênea, eu tenho públicos diferentes e posso ter também serviços diferentes. Né? Quando eu venho para a híbrida, mesma coisa, com a diferença que temos organizações estatais e não estatais. Ok? Então, vamos seguindo, que aí mais à frente temos mais alguns exemplos. Mas aqui a gente já entra na parte de serviços sociais. Pessoal, eu acho que é bom dar uma parada aqui. Está todo mundo tranquilo aí? Está entendendo essa parte de prestação de serviço e público? Deixa eu ver aqui na... Sim, está dando de entender. Ficou um pouco complexo, né? Mas eu vou reforçar aqui, tá, pessoal? Eu acho que quando coloca-se o quadro, a visão da Malmegre foi de facilitar a visualização. Mas eu creio que no exemplo que eu passei para o Rui, facilitou mais ainda. Então, vamos voltar lá para a gente não se perder aqui. Recapitulando, deixa eu voltar no meu slide.
Então, recapitulando, pessoal, o que acontece? Pegando aqui as redes homogêneas e heterogêneas, é importante que vocês entendam o seguinte, para não perder aí o entendimento e depois passar batido. Quando a Malmegren coloca aqui que as redes são denominadas homogêneas, ela está dizendo o seguinte: por que é homogênea? Porque os serviços são semelhantes. Então, quando eu tenho duas organizações, ou uma organização, porque ela está falando de gestão, com serviço semelhante, eu estou falando de prestação de serviço. Então, eu utilizei, naquele momento, as escolas, né? Duas escolas que prestam o mesmo serviço, se juntaram, fizeram rede e estão entregando esses serviços para a comunidade. Não necessariamente a comunidade tem que ser o público homogêneo, pode ser heterogêneo, ou seja, pode ser crianças, jovens, adultos. Se eu vou para uma unidade básica de saúde, pegando outro exemplo, eu posso juntar também. Tá? Eu tenho uma gestão aqui da unidade básica de saúde e tenho outra gestão de unidade básica de saúde, uma da região norte, outra da região sul. Juntei as duas. Fiz ali uma cooperação. Fiz uma rede para ter um atendimento melhor para a população. E eu tive que, sei lá, em algum momento ali de vacinação, a gente teve que se juntar para prestar um serviço para a população mais eficiente. Então, é isso que ela traz aqui de redes homogêneas. Quando a gente fala de redes heterogêneas, a gente está falando novamente na prestação de serviço, só que a gente não tem agora a similaridade, e sim serviços complementares. Ou seja, pois não? Aqui é a Maria Rafaela falando. As heterogêneas seria o tipo assim, a Secretaria Municipal de Saúde, a estadual e o trato da União, sendo que a básica é a porta de entrada, a média, a complexidade é onde faz os exames, as consultas, e a alta complexidade onde faz cirurgia. Isso seria uma rede heterogênea? Perfeito, porque aí são... Quem falou é a... Maria Rafaela. Portugal. Maria Rafaela, muito obrigado. A Maria Rafaela trouxe um exemplo aqui perfeito, porque ela está falando de 3 equipamentos públicos que eles têm serviços complementares. Né? Então, ela falou de média e baixa complexidade, não é isso? Então, juntando ali, eles têm uma cooperação, tem uma rede que entrega um serviço para a população mais eficiente, ok? Então, eu voltei mais para reforçar, porque eu vi que quando eu coloquei ali o quadro, eu estou vendo que fica um pouco mais complexo. Né? Então, depois leiam o material com mais calma para que vocês entendam bem essa parte. Professor. Pois não? O Sidney, de Porto Velho, rapidamente, professor. Oi, Sidney. A Eco, nós temos em Porto Velho as empresas que fazem a limpeza, é um consórcio, Suma Brasil e Ecoforte, né, que chamou-se Consórcio Eco PVH. É um problemão isso. Mas eles atuam em outros estados. Isso seria um exemplo de redes verticais, porque eles atuam em Porto Velho, no estado, né, na capital, e em outros estados. Então, esse consórcio, Suma Brasil e Ecoforte, que é a Eco PVH de limpeza, ela é um exemplo horizontal? Vamos lá, junto contigo a gente vai descobrir. Primeira coisa, Sidney, Eco, qual o nome da empresa? Eco?
A Ecoforte Ecoforte. e a Suma Brasil. Tá, vamos pegar... E a outra é? Suma Brasil. Suma Brasil. Tem a Ecoforte e a Suma Brasil. Ecoforte e Suma Brasil. Então, a gente tem aí 2 empresas, né? Sim. Essas empresas, elas são públicas? Não, elas são um consórcio de empresas que a prefeitura fez um contrato através de licitação. É um consórcio, Tá. Não são públicas. Então, o que acontece? Quando há eu não sei que tipo de contrato foi feito, mas vamos colocar aqui de uma forma que a gente entenda o exemplo. Se eu tenho um ente federativo, que é a prefeitura, Sim. e a prefeitura está num patamar maior do que a empresa Ecoforte e Suma Brasil em relação aos serviços. Isso. Por exemplo, se eu estou falando de secretaria, uma secretaria de Aqui é de limpeza urbana. de limpeza urbana. A secretaria, provavelmente, o nível dela está acima e a Ecoforte e a Suma Brasil abaixo, até porque ela fez um contrato com eles. Com certeza. Você está falando de uma rede aí vertical, pensando Isso. que esse contrato, que eu não sei os termos de assinatura ali, né? Poderia ser uma parceria público-privada, poderia ser, enfim, N formas de contratos. Se vem de cima para baixo, a gente pode falar de uma rede vertical. Mas, se eu estou falando, por exemplo, de um equipamento público dentro do município que tivesse o mesmo tipo de serviço da Ecoforte e Suma Brasil, aí eu já não estaria falando de vertical, estava falando de horizontal. Mas provavelmente não tem. Porque a Suma Brasil, ela tem São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Distrito Federal. Eu não sei se esses consórcios, o tipo de contrato, mas eles atuam nesses estados, né? A minha pergunta foi assim, para tentar vislumbrar se isso cairia em vertical, por estar em outros estados. Essa questão de mudança de estado não vai influenciar. O que vai influenciar seria realmente o contrato. Eu acho que o grau, não o contrato, mas o nível, eu acho que o nível fica melhor. O nível da organização que está contratando. Por quê? Só para a gente não perder. Nesse caso, se configura como vertical. Perfeito. Né? Para a gente não confundir. E se alguém pensar, professor, e se for horizontal? Aí seria. Então, uma secretaria do município para o outro. Aí encaixaria legal. Ou de escolas, como a gente deu ali na frente, o exemplo, escolas e escolas, horizontal. UBS e UBS, horizontal. Mas nesse caso aqui se configura como vertical. Obrigado, professor. Desculpa a minha interferência. É importante. Tá? Eu acho que, como eu vi que ficou complexo, é importante vocês participarem para que a gente entenda, né? Não saia com dúvidas. Obrigado. Continuando. Então, pessoal, aqui a gente tem as características gerais das redes de prestação de serviços sociais. Aqui, o que é importante a gente levar em consideração? Que a gente vai entrar agora na seara social. Né? Então, pensando nessa configuração de prestação de serviços sociais, ok? Então, a Malmegre, ela traz o seguinte: ela caracterizou as redes de prestação de serviços sociais em 3 grandes grupos. O primeiro,
redes sociais sistêmicas de iniciativa estatal, primeira fase, redes sociais sistêmicas de iniciativa estatal, segunda fase, e, por último, redes sociais de iniciativa da sociedade. Então, a gente vai verificar o que é cada um desses e já vamos com exemplos, para a gente entender bem o que a Malmeg traz aí como redes de prestação de serviços sociais. Então, primeiro, olha só. Quando a gente fala de redes sociais sistêmicas de iniciativa estatal, primeira fase, ela coloca o seguinte: redes são de iniciativa do Estado. Ou seja, essas redes têm a iniciativa do Estado. Quando ela coloca aqui Estado, ela está falando dos entes federativos, seja União, Estados e os municípios. Então, ela está falando que esses três atuando de forma sistêmica, ou seja, atuando juntos, né? E aí o exemplo que ela colocou lá e eu deixei aqui, até destaquei, é o SUS. Então, quando a gente fala que essa rede ela tem iniciativa do Estado, o Estado que gerencia e controla. Importante essas duas palavras, gerencia e controla. Porque quando a gente fala de SUS e a gente fala da União, o SUS, ele, no nível de União, ele está responsável pela arrecadação dos recursos, né? E liberação desses recursos para os estados e municípios. Os estados, por sua vez, recebem esses recursos e direcionam para os municípios, sendo que todos eles têm um poder de fiscalização também. Os estados acabam fazendo também planejamento junto com os municípios para que esses recursos eles cheguem de forma eficiente lá na ponta, que são os municípios. Então, os municípios acabam entregando os serviços, na grande maioria, para a população em si. Então, a ponta seria os municípios. Então, a gente está falando de uma rede de iniciativa do Estado que utiliza os três entes federativos, União, Estados e municípios, e que trabalham de forma sistêmica, onde eles gerenciam e controlam, ok? Por que eu estou dando ênfase aqui, pessoal? Para que a gente passe para os outros exemplos, sem dúvidas. Tem aqui também o Sistema Nacional de Educação, que é parecido com o SUS. Ele também vem lá da União, o recurso vem de lá, é repassado para os estados e para os municípios. Cada um tem a sua responsabilidade ao receber esses recursos, inclusive em lei, né? Ok? Professor. Pois não? José Antônio de Vilhena, Rondônia. José Antônio. Do Sidney. A terceirização, que seria o contrato com o consórcio, não é uma forma de gestão? Isso configura uma rede? Não entendi. O consórcio... O exemplo do Sidney foi o consórcio contratado pelo município. Isso configura uma rede? Nesse caso ali, em que tem duas empresas participando e o contrato, como eu falei, eu não sei o teor desse contrato. A gente colocou como se fosse
por exemplo, uma parceria público-privada. E aí a gente poderia caracterizar como uma possível rede. Então a gente teria que entender realmente o que tem nesse contrato para essa configuração. Ok? Ok. O exemplo que eu acho seria viável da educação de Rondônia. A educação básica sendo executada pelo município e o segundo grau, né, pelo Estado. Isso sim uma rede, né? Isso, aí e entraria na rede, perfeito. Aí a gente teria ali a rede de cooperação vertical, ok? Isso, que eu acho que é o exemplo que o Sidney quis dar. Ok, perfeito. Então, passando aqui para a segunda fase, pessoal, aqui já tem uma pequena diferença. Olha só, redes sociais sistêmicas de iniciativa estatal, segunda fase. O governo é gestor e regulador da rede, buscando parceria no setor privado e na sociedade civil para a prestação de serviço. O que acontece aqui, pessoal? Olha que interessante. O governo ele teve essa iniciativa de fazer algo para a população. E ele, quando teve essa iniciativa, se colocou como gestor e regulador dessa rede. Aí eu trouxe aqui essa foto da direita, é o Parque do Ibirapuera. Porque lá é uma parceria público-privada. O que acontece, pessoal? Lá, o terreno é da prefeitura, os equipamentos estão lá dentro, é da prefeitura, mas a prefeitura com certeza estava com dificuldade de gestão ou de gerir o parque, não estava gerindo de forma eficiente. O que foi feito? Eles fizeram uma parceria com organizações privadas para gerir esse parque, sendo que o Estado, o governo, ele vai conseguir controlar e gerir aquela parceria de uma forma que seja benéfico para a sociedade. E aí, esse contrato, geralmente, essas parcerias público-privado, geralmente tem início, meio e fim, né? Então, tem tempo determinado. E, geralmente, também é colocado ali algumas metas para ser atingidas e também é colocado dentro desse contrato itens de benfeitoria para aquele local, no caso aqui o Parque do Ibirapuera, né? E temos também as concessões, né? Concessões, o que vem de exemplo, assim, mais claro, são as rodovias. Geralmente o Estado, ele acaba não tendo condições para entregar um serviço de qualidade nas rodovias, e ele faz concessões ali para isso, né? Então, entra aí nas redes sociais sistêmicas de iniciativa estatal segunda fase, porque essas concessões também têm tempo determinado. E quem já andou nessas rodovias, pelo menos as que eu fui, né? Você vê o antes e o depois, é outra história. As rodovias ficam assim, muito bonitas, né? Bem
com bons serviços, né? Pode ter um caso ou outro que não tenha, mas as que eu fui realmente, o negócio funciona. Então, exemplos de redes desse contexto são as redes que estão sendo implementadas no contexto do SUAS. Esse sistema busca integrar programas e ações já implementadas com atendimento de novas demandas, priorizadas nas políticas públicas dos governos federal, estadual e municipal. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente fala desse segundo ponto aqui de redes sociais sistêmicas de iniciativa estatal, nessa segunda fase, a gente está falando realmente da iniciativa privada prestando serviço, mas o governo ali regulando, ok? Professor, pois boa não? noite. Boa noite. A concessão do Parque Nacional do Jericoacoara se encaixa em qual dessas redes? Quem é que está falando? Maria Aparecida, de Paraná. Maria Aparecida, é uma concessão? Isso. Prova, então é sim, porque o que acontece? Só me explica um pouco como ela, para que a gente consiga passar para os... Eles fizeram uma concessão para tipo o INCBio administrar o parque, né? E nesse parque, inclusive, está tendo uma briga muito grande, uma briga política e da população da cidade, né, em si, devido à cobrança, porque para a pessoa chegar a entrar, por exemplo, para ir para a praia, a pessoa tem que passar dentro desse parque e o turista tem que pagar para ter acesso à praia de Jericoacoara, porque tem que passar pelo parque. E está uma briga já desde que foi feita essa concessão para essa cobrança, e um juiz determina que não cobre, e a população entra na justiça e liberam de novo e arruma aquela confusão. Aí eu queria ver se essa concessão ela se encaixa em qual dessas redes? A concessão, falando aqui de redes sociais sistêmicas de iniciativa estatal, de segunda fase, ela se encaixa aqui, nessa segunda fase. Uhum. Agora, o que aconteceu aí? Embora seja uma rede, conforme a Malmegre coloca no material dela, com certeza teve um erro de planejamento aí, né? Porque se está tendo esse transtorno todo, na hora de fazer o planejamento, não viram com cuidado esse problema que vem em seguida, porque isso daí vai começar a entrar aí na questão judicial, e daqui uns dias, se já não tem os problemas de pagar questões judiciais aí, processos em si, e aí acaba que onde a iniciativa privada entraria para ter um retorno, vai começar a ter prejuízo, né? Então, dependendo de como está lá, realmente é um erro de planejamento aí muito forte. E o problema maior lá é que eles estão preocupados com a questão do turismo, porque lá eles vivem de turismo, né, do turismo, e as pessoas os moradores estão com medo, principalmente as pessoas, porque lá eles vivem do turismo. Sim. E eles estão preocupados com a questão dessas cobranças afastar os turistas da cidade. E é muito alta a cobrança? Então, esse que é o problema, porque cada dia é um valor, né? Assim, ainda não está definido, mas eles parecem que a cobrança depende do primeiro dia um valor, depende do tempo que você for ficar na cidade. Nossa, então tem uma complexidade aí grande, né? Mas trazendo aqui para a nossa realidade, né, da disciplina em si, realmente é
é uma rede, né, uma rede social sistêmica de iniciativa estatal, a concessão. Infelizmente, ainda não deu certo. Né? Mas obrigado por trazer o exemplo, Maria Aparecida. Né? Então, vamos lá. E aí, pessoal, por fim, a gente finalizando aqui o nosso conteúdo, a gente traz as redes sociais de iniciativa da sociedade. Então, quando a gente fala de iniciativa da sociedade, a gente fala de gestão, controle das entidades privadas. Então, vejam que aqui o Estado não se mete nesse ponto. Então, aqui tem, independente das iniciativas de coordenação do Estado, as redes de cooperação para a prestação de serviços públicos sociais começaram a ser implementadas a partir dos movimentos sociais. E esses movimentos sociais, a gente percebe que depois da década de 70 para cá, eles foram se fortalecendo, né? Porque até então não tinha tanto essa força de levantar determinadas pautas. Então você vê pautas raciais que vieram muito fortes, né? Entre outras pautas também, como a questão das pessoas com deficiência. Então, o que acontece? A sociedade civil organizada e até mesmo as organizações privadas, elas começaram a perceber essas lacunas sociais. Lacunas essas que o Estado não conseguiu suprir. Então, é o que a gente chama de paraestatal, né? São as instituições que buscam fazer serviços que era de competência do Estado, mas o Estado não conseguiu prestar esse serviço, e essas instituições acabam fazendo aquele serviço para não deixar essa lacuna. Então, o que acontece? A gente tem aí aqui o Instituto Ayrton Senna e a LBV como exemplo. Eu vou falar um pouco da LBV, que é a Legião da Boa Vontade, que eu tive mais contato. A LBV, eu tive uns 3 meses de contato lá em São Paulo. E eu vi o trabalho deles, né? Então, eles têm um trabalho aí de educacional, de creche, de apoio ao jovem, né? Então, eles têm a questão do jovem aprendiz, a questão da alfabetização, o ensino básico ali das crianças, a questão da creche, e assim, tem um trabalho que é de muitos anos, né? Então, assim, é um trabalho bem bonito da LBV, e você vê que eles trabalharam ali com recursos próprios dentro de um sistema que eles fizeram ali. Eu lembro que há muitos anos atrás, meu pai pagava uns carnês que chegavam pelo correio, e ele contribuía para a LBV. Então, assim, a LBV, lá desde a década de 80, ali mais ou menos, eles já faziam esse trabalho muito forte, né? Isso que eu lembro, né? Então, essas redes sociais de iniciativa da sociedade, elas buscam suprir essas necessidades sociais. Então, aqui a gestão é toda da iniciativa privada e o controle também, ok? Temos outras instituições aí que fazem trabalhos aí muito bons, né?
E temos empresas também que elas acabam criando uma perna de fundações, e eles acabam trabalhando ali essa parte também que falta, né? Essa lacuna deixada pelo Estado. Você vê aí, principalmente, essa questão de jovem aprendiz. Eu vi muito em São Paulo isso. Muitas instituições privadas trabalhando com isso, utilizando tanto o jovem aprendiz, a pessoa sem deficiência, como a pessoa com deficiência, utilizando a legislação e fazendo trabalhos para inserir esses jovens no mercado. Inclusive, eu trabalhei numa instituição que eu cheguei a ser orientador, né, de pessoas com deficiência. Foi assim uma experiência sensacional, porque é outro mundo, né? E ali nessa instituição era o Instituto Impacta e a outra era Ser Especial. O que acontece? Dentro de sala de aula, pessoal, imagina, pessoas com deficiência. Se você vai na escola pública, raras as escolas que têm a capacidade de lidar com pessoas com deficiência. Raro mesmo. Não sei dizer para vocês uma instituição pública, uma organização pública, ou um município, ou um estado que tenha uma escola preparada para isso, por exemplo, o ensino básico. E quando eu estive lá, eu lembro que é outro mundo, que chegava a pessoa cega. Ok. A pessoa, você ia ensinar informática para a pessoa. A pessoa tem uma boa audição, mas como ela vai operar no computador? Aí tem aplicativos que você consegue estar mexendo ali, que essa pessoa consegue desenvolver ali o curso de informática. Tínhamos surdos também. E às vezes caíam na mesma sala, embora a gente tentando deixar as turmas homogêneas, mas às vezes não dava certo. E aí você entra dentro de sala, tem intérprete do lado. E aí você vai falando, a intérprete vai lá fazendo, né, os movimentos, lá, as gesticulações, para que os alunos entendam. Então, assim, é outro mundo, né? E a instituição tinha todo esse aparato. Tinha uma equipe multidisciplinar que, antes de o aluno entrar, ele passava pelo médico do trabalho, pelo psiquiatra, psicólogo, tinha também a pedagoga, tinha a TO, terapeuta ocupacional, e depois que ele passava por toda a avaliação, aí ele ia para a sala de aula. Então, os professores que iam atender tinham que ler o prontuário todinho para saber como lidar com aquelas pessoas. E isso é uma iniciativa da sociedade que dificilmente você vê nos municípios, né? Isso é muito raro. Tinha que ter capacitações para expandir isso daí. E aí daria uma rede social muito forte, né? Eles, apesar de que lá eles faziam redes com outras instituições. Eu lembro que essa instituição, especificamente, fazia parceria com o sindicato, que aí utilizava o espaço do sindicato para prestar esse serviço, ok? Então, pessoal, finalizando o nosso encontro de hoje, finalizando o módulo 3, né, e também fechando aqui a disciplina com vocês, espero ter trazido aí o conhecimento esperado, né? Então, já agradeço todos,
Então, ao concluir esta disciplina, esperamos que você tenha desenvolvido a compreensão aprofundada sobre os arranjos interfederativos e as possibilidades de cooperação entre municípios. Então, esse era o foco principal, né? Então, espero que vocês tenham entendido. E atenção à questão do fórum, pessoal. Então, lá vocês viram que tem que entregar essa atividade até o dia 19, tá bom? E aqui as referências, deixa eu sair da minha tela e chegar aí até vocês, só um pouquinho. Então, pessoal, agradeço a participação de todos, agradeço a Dark também. A Dark levantou a mão. Pois não, Dark? Pode falar. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem. Boa Temos noite. um aluno que está com uma dúvida. Certo. Lá no questionário tem o item 7, né? A questão 7. O que acontece? Pode utilizar o material da Malmegre, que lá ela faz a separação de administração e gestão. Pode utilizar o conceito de gestão que está lá, tá bom? Lá você vai encontrar provavelmente gestão pública. Pode utilizar aquele conceito, ok? Ok, professor, muito obrigada. Então, pessoal, um abraço em todos. Até a próxima. Obrigado, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Obrigada. professor. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, turma. Muito obrigada e até a próxima aula. Professor, Pois só não. completando a questão lá de Jericoacoara, só para... Boa noite. Foi agora dia 21, a Justiça negou o pedido, tá? Para cobrança, mas a cobrança seria de R$50 no primeiro dia, 40 no segundo, 30 do terceiro ao 10º, e entre o 11º e o 30º dia, R$400 pelo período. Nossa, haja dinheiro, hein? Tem que levar uma bolsa de dinheiro boa. Só para você transitar na vila, você teria que pagar esse valor. Então tá, professor, muito obrigada, boa noite. Boa noite e até a próxima. Até.